Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 174 e vamos ler o capítulo 5 de 2 Reis. Vamos continuar nossa jornada pelo livro de Reis, mas também pelos próximos 4 dias vamos ver a história de um dos profetas menores, Oséias. Vamos ler os primeiros 3 capítulos do livro de Oséias. E daí vamos rezar o Salmo 101. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E seria legal se você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho. Então, seja legal e se inscreva. Ou não, caso você não queira ser legal. Enfim. Hoje é o dia 174 e vamos ler o capítulo 5 de 2 Reis, os 3 primeiros capítulos de Oséias, que, como eu disse, é um dos profetas menores, um dos 12 profetas menores. E a razão pela qual nos referimos a eles assim não é porque eles são menos importantes. Na verdade, eles são muito importantes, mas eles são referidos assim porque os seus livros são relativamente curtos quando comparados com os de Ezequiel, Jeremias, Isaías e tal. Enfim, vamos começar o livro de Oséias hoje e depois vamos rezar o Salmo 101. O segundo livro de Reis, capítulo 5. Naamã, da Síria, e Eliseu. Naamã, general do exército do rei sírio, era um homem que gozava da estima e do favor do seu senhor, pois por seu intermédio o senhor havia dado vitória à Síria. Mas tinha uma doença de pele. Numa incursão, um bando de sírios levou de Israel uma jovem que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: Oxalá meu senhor fosse ver o profeta de Samaria. Ele o livraria de sua doença. Naamã foi informar seu senhor. A jovem israelita me disse isto e isto. O rei da Síria lhe disse: Vem, vou dar-te uma carta para o rei de Israel. Naamã se pôs a caminho levando 300 quilos de prata, 6.000 moedas de ouro e 10 trajes. Apresentou ao rei de Israel a carta, que dizia assim: Quando receberes esta carta, verás que te envio o meu ministro Naamã, para que o livres de sua doença. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes, exclamando: Sou por acaso um Deus capaz de matar ou dar a vida, para que este me encarregue de livrar um homem da sua doença? Prestai atenção, e vereis que está buscando um pretexto contra mim. O profeta Eliseu ficou sabendo que o rei de Israel rasgara as vestes. Ele enviou este recado: Por que rasgaste as vestes? Que ele venha a mim, e verá que há um profeta em Israel. Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou diante da porta de Eliseu. Eliseu mandou alguém lhe dizer: Vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne ficará limpa. Naamã se aborreceu e decidiu ir embora, comentando: Eu imaginava que ele sairia pessoalmente para me ver, e que de pé invocaria o Senhor seu Deus, passaria a mão sobre a parte doente e me livraria da doença. Por acaso os rios de Damasco, o Abana, o Farfar, não valem mais que toda a água de Israel? Não posso lavar-me neles e ficar limpo? Deu meia volta e ia embora furioso. Porém seus servos se aproximaram e lhe disseram: Senhor, se o profeta te houvesse prescrito algo difícil, tu o farias. Quanto mais se o que te prescreve para ficar limpo é simplesmente que te laves. Então Naamã desceu ao Jordão e lavou-se 7 vezes, como havia ordenado o profeta, e sua carne ficou limpa, como a de uma criança. Voltou com sua comitiva e se apresentou ao profeta, dizendo: Agora reconheço que não há Deus em toda a terra além do de Israel. Aceita um presente do teu servidor. Eliseu respondeu: Por Deus a quem sirvo, não aceitarei nada. E embora insistisse, ele recusou. Naamã disse: Então seja permitido a teu servidor levar terra, a carga de 2 mulas, porque daqui para a frente teu servidor não oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, exceto ao Senhor. E que o Senhor me perdoe. Se o meu senhor, ao entrar no templo de Remon para o adorar, se ele se apoiar em minha mão e eu também me prostrar diante de Remon, que o Senhor me perdoe esse gesto. Eliseu lhe disse: Vai em paz. Naamã partiu.
Já havia percorrido um bom trecho, quando Giese, servo do profeta Eliseu, pensou: meu amo foi muito generoso com esse sírio Naamã, não aceitando nada daquilo que oferecia. Por Deus, vou correr atrás dele para que me dê algo. Giese seguiu Naamã, e quando este o viu correr atrás dele, desceu do carro para ir ao seu encontro, saudando-o. Giese respondeu à saudação e disse: meu amo me manda dizer-te que justamente neste momento se apresentaram a ele 2 jovens da serra de Efraim, da comunidade dos profetas. Faze o favor de me dar para eles 3 arrobas de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: faze o favor de aceitar o dobro. E insistiu com ele, até pôr-lhe em 2 sacos 6 arrobas com 2 mudas, entregando-as a 2 escravos para que as levassem. Ao chegar à colina, Giese recolheu tudo, guardou em sua casa e despediu os homens, que partiram. Quando se apresentou a seu amo, Eliseu lhe perguntou: Giese, de onde vens? Respondeu: não saí daqui. Eliseu lhe disse: meu pensamento te seguia quando aquele homem desceu do seu carro para ir ao teu encontro. É este o momento de aceitar dinheiro e vestes, olivais e vinhas, ovelhas e vacas, servos e servas? Que a doença de Naamã se apegue a ti e a teus descendentes para sempre. Giese saiu com a pele descolorida como neve. O livro de Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor recebida por Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Osias, Joatão, Acás e Ezequias em Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, em Israel. O mau amor. Começam as palavras do Senhor a Oséias. Disse o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher prostituta e gera filhos bastardos, porque o país está prostituído, afastado do Senhor. Ele foi e tomou Gomer, filha de Deblaim, que concebeu e deu à luz um filho. O Senhor lhe disse: dá-lhe o nome de Jezrael, porque muito em breve pedirei contas do sangue de Jezrael, a dinastia de Jeú, e porei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezrael. Ela tornou a conceber e deu à luz uma filha. O Senhor lhe disse: dá-lhe o nome de Não Compadecida, porque já não me compadecerei de Israel, nem o perdoarei. Mas de Judá me compadecerei e o salvarei, porque sou o Senhor seu Deus. Não o salvarei com arco, nem espada, nem batalhas, nem cavalos, nem cavaleiros. Quando desmamou, não compadecida, concebeu e deu à luz um filho. O Senhor lhe disse: dá-lhe o nome de Não Meu Povo, porque vós não sois meu povo, e eu não estou convosco. Capítulo 2. Salvação. O número dos israelitas chegará a ser como a areia da praia, que não se mede nem se conta, e em lugar de chamá-los não meu povo, os chamarão filhos do Deus vivo. Os israelitas se reunirão com os judeus e nomearão para si um único chefe, e ressurgirão da terra, porque é o grande dia de Jezrael. Chamai vosso irmão de povo meu, e vossa irmã de compadecida. O bom amor, pleito e reconciliação. Pleiteai com vossa mãe, pleiteai, pois ela não é minha mulher, nem eu sou seu marido, para que ela afaste do rosto suas fornicações e seus adultérios dentre os peitos. Senão eu a deixarei completamente nua, como no dia em que nasceu, e a transformarei em estepe, a converterei em terra deserta, a matarei de sede, e não me compadecerei de seus filhos, porque são filhos bastardos. Sim, sua mãe se prostituiu, aquela que os gerou desonrou-se. Dizia a si mesma: vou aos meus amantes, que me dão meu pão e minha água, minha lã e meu linho, meu vinho e meu azeite. Pois bem, vou cercar o caminho dela com espinhos, e vou pôr à sua frente uma barreira, para que não encontre os caminhos deles. Seguirá seus amantes e não os alcançará. Ela os buscará e não os encontrará. E dirá: vou voltar ao meu primeiro marido, porque eu estava então melhor que agora. Ela não compreendia que era eu quem lhe dava o trigo, o vinho e o azeite, ouro e prata em abundância. Por isso lhe tirarei outra vez meu trigo em seu tempo, e meu vinho em sua estação. Retomarei minha lã e meu linho, com que cobria sua nudez. Descobrirei sua infâmia diante de seus amantes, e ninguém a livrará de minha mão.
porei fim às suas alegrias, suas festas, suas luas novas, seus sábados e todas as suas solenidades. Arrasarei sua videira e sua figueira, das quais dizia, são meu pagamento, meus amantes as deram a mim. Eu as reduzirei a matagais, e os animais selvagens as devorarão. Eu lhe pedirei contas de quando oferecia incenso aos Baais, e se enfeitava com anéis e gargantilhas para ir aos seus amantes, esquecendo-se de mim, oráculo do Senhor. Portanto, olha, vou seduzi-la, levando-a ao deserto e falando-lhe ao coração. Aí lhe darei suas vinhas, e o vale de Acor será a passagem da esperança. Aí me responderá como em sua juventude, como quando saiu do Egito. Naquele dia, oráculo do Senhor, tu me chamarás esposo meu, já não me chamarás ídolo meu. Afastarei de sua boca os nomes dos Baais, e seus nomes não serão invocados. Naquele dia farei em seu favor uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e os répteis da terra. Arco, espada e armas quebrarei no país, e os farei dormir tranquilos. Eu me casarei contigo para sempre. Eu me casarei contigo a preço de justiça e de direito, de afeto e de amor. Eu me casarei contigo a preço de fidelidade, e conhecerás o Senhor. Naquele dia escutarei o oráculo do Senhor. Escutarei o céu, e este escutará a terra. A terra escutará o trigo, o vinho e o azeite, e estes escutarão Jezrael. Eu a semearei para mim no país, me compadecerei de não compadecida, e direi a não meu povo, és meu povo. E ele responderá, Deus meu. Capítulo 3. Matrimônio simbólico. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amante de outro e adúltera, como o Senhor ama os israelitas, apesar de seguirem deuses estrangeiros, gulosos de tortas de uva. Eu a comprei por 15 siclos de prata e 1,5 medida de cevada. Ele disse, viverás comigo muitos anos, não fornicarás, nem estarás com homem nenhum, nem eu estarei contigo. Porque os israelitas viverão muitos anos sem rei e sem príncipe, sem sacrifícios e sem estelas, sem éfode nem amuletos. Depois os israelitas voltarão a buscar o Senhor seu Deus, e Davi, seu rei, tremendo acorrerão ao Senhor, e à sua riqueza num tempo futuro. Salmo 101. Vou cantar a bondade e a justiça. É para ti a minha música, Senhor. Vou explicar o caminho perfeito. Quando virás a mim? Quero proceder com reta consciência dentro de minha casa. Não dedicarei minha atenção a assuntos indignos. Detesto as ações criminosas e não se apegarão em mim. Longe de mim uma consciência retorcida. Não quero acordo com a maldade. Eu farei calar aquele que em segredo difama seu próximo. Olhos altivos, mentes ambiciosas, não o suportarei. Ponho os olhos em pessoas de confiança, para que habitem comigo. Aquele que segue um caminho perfeito estará a meu serviço. Não habitará dentro de minha casa quem cometer fraudes. Aquele que diz mentiras não durará em minha presença. A cada manhã farei calar os perversos do país, para excluir da cidade de Deus todos os malfeitores. Pai Celestial, te louvamos e te amamos. E recebemos o teu amor, porque tu te mostras fiel, mesmo quando somos infiéis. Tu nos buscas, mesmo quando nós somos teimosos. Tu nos mostras, Senhor Deus, que teu amor é imparável. E teu amor é convicto. Não é nossa beleza que te atrai a nós, é teu amor que te atrai para nós. E assim, por favor, continue a se aproximar, continue a nos trazer de volta quando nos desviarmos e continue a bloquear nosso caminho quando queremos fugir de ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, 2 coisinhas. Uma é sobre essa história de Eliseu. Vemos a história de Eliseu com Naamã, o sírio. Naamã é um general do exército do rei da Síria, né? Um homem de valor, corajoso, e ele tem tudo que alguém da época poderia querer em uma carreira. Honra, reputação, riqueza, poder. Porém, ele tem uma doença, né? Uma doença de pele, que algumas traduções até diz que era lepra, ou seja, é basicamente uma sentença de morte. E isso é algo que vale a pena parar um pouquinho e refletir. Porque pode acontecer de uma pessoa ter todas as bênçãos possíveis na vida,
Mas todas as nossas vidas são como um relógio, né? Uma contagem regressiva. Todas as nossas vidas são como uma ampulheta, que os grãos de areia continuam a cair e vão acabando. E Naamã via essa contagem regressiva toda vez que ele se olhava no espelho, porque ele era um leproso. Então ele tinha todo o poder que ele poderia desejar, toda a reputação e honra que alguém poderia querer, e ainda assim ele sabia que seus dias estavam contados porque ele não podia mudar o fato de que ele tinha lepra. E isso é algo que vale a pena nós refletirmos também. Porque podemos estar no auge de nossas vidas agora, ou quem sabe no ponto mais baixo, né, no pior momento de nossas vidas, porém, sem Deus, isso não faz muita diferença. Sem Deus, o nosso sucesso não faz muita diferença. Sem Deus, a nossa tragédia não faz muita diferença. E aqui temos Naamã, o sírio. Ele está lá sem esperança porque ele tem lepra e não tem nada que ele possa fazer sobre isso. Naquela época é incurável. E pensa, o fator que muda o destino dele, o que que é? Quem muda totalmente o rumo da vida dele? Foi essa menina que estava vivendo na casa dele como escrava. Ela é uma garota judia e vamos parar para pensar sobre isso um pouquinho. Essa jovem mulher, essa criança talvez, ela foi tirada de sua casa, foi sequestrada pelos sírios e agora ela está trabalhando na casa do general do exército sírio, Naamã. E ela é quem vai à esposa de Naamã e diz: olha, tem um homem em Israel, um homem de Deus em Israel chamado Eliseu que pode curá-lo. E pensa, essa menina, os sírios tiraram tudo que ela tinha. Naamã tirou tudo que ela tinha, né? Porque é provável que foi ele quem a sequestrou e a trouxe de volta para a Síria em uma dessas batalhas que ele teve contra o povo judeu. E você pensa, cara, por que ela iria querer que o mestre dela fosse curado? E pode ser porque ele realmente era um homem honrado que, por acaso, acabou sequestrando ela, né? Mas pode ser também que ela conheça o coração do Deus dela, do nosso Deus. Pode ser que ela conheça o coração do Deus dela, do nosso Deus, e assim ela quer estender a cura do Senhor até mesmo àqueles que são seus inimigos. Ela quer estender a cura dele até mesmo àqueles que destruíram o lar dela, sua família, sua vida, e a levaram para viver em outra nação. E então, isso é algo que eu acho que vale a pena refletir. A outra coisa que eu queria falar é que Naamã, última coisa aqui de 2 Reis, ele vai até o rei de Israel, né, que tá tipo, cara, eu não faço ideia de como curar lepra. Mas aí Eliseu aparece, e eu acho sensacional, porque Eliseu diz pra ele, né, lave-se no Jordão 7 vezes. Mas aí Naamã fala, não vou fazer isso, achei que isso aqui era algo sério. Mas aí os servos dele dizem, mas por que você não vai fazer? Se ele tivesse falado pra você fazer algo super difícil, você faria. Mas como é algo fácil, até tipo muito fácil, você tá aí duvidando. E eu acho que isso é uma alusão direta ao batismo. O batismo nos torna filhos e filhas de Deus. O batismo nos permite clamar Abá, Pai. No batismo recebemos o Espírito Santo e é um ato tão simples. É algo tão simples de fazer que as pessoas dizem, será que isso aí faz alguma coisa mesmo? Uma ação tão simples de se imergir em água ou ter água derramada sobre você junto das palavras eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tipo, sério? É só isso? E a resposta é sim, é isso. E por ser algo fácil, claro, o preço para ganhar a graça desse sacramento do batismo foi pago por Jesus em seu sacrifício, mas para nós é um ato bem fácil, mas que transforma nossas vidas, assim como se banhar 7 vezes no Jordão transformou a vida de Naamã. E eu acho muito legal que Eliseu recusou o pagamento que Naamã queria oferecer, e daí Naamã diz, de agora em diante eu nunca mais quero adorar um Deus falso, eu só vou adorar o Deus de Israel a partir de agora. E permita-me levar o equivalente à carga de 2 mulas dessa terra, para então quando eu for louvar, basicamente ele vai colocar a terra no chão, para quando ele pisar naquela terra, ele estará pisando em solo sagrado, meio que essa é a ideia, né? E tem uma igreja em Roma que tem uma história parecida, chama Santa Croce em Jerusalém, ou Basílica da Santa Cruz em Jerusalém. E tem esse nome porque Helena, Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, certo dia ela fez uma peregrinação à Terra Santa e encheu seus navios, os lastros, né, com terra da Terra Santa. E quando eles voltavam a Roma, em vez dela apenas despejar os lastros e jogar a terra fora, ela trouxe para a cidade de Roma e mandou construir uma igreja nessa terra de Jerusalém. Então tem esse nome de Igreja da Santa Cruz em Jerusalém, porque segue a mesma ideia do que Naamã fez, né? Ele disse, eu vou colocar essa terra perto de casa, assim toda vez que eu pisar nela, eu estarei na Terra Santa. E irei adorar o verdadeiro Deus vivo, o Deus de Eliseu. E eu acho isso incrível, de verdade. Agora, vamos falar um pouquinho de Oséias, rapidinho, eu prometo. A história de Oséias é uma história trágica.
Mas ele é um homem de Deus. Na verdade, é isso que torna a história dele tão trágica, né? Ela é trágica porque muitos profetas são chamados a testemunhar ao Senhor por suas palavras, e alguns profetas são chamados a testemunhar ao Senhor por suas ações. E Oséias é um dos profetas que foi chamado a testemunhar a Deus por suas ações e por suas palavras. E Deus pede a ele para casar-se com uma prostituta chamada Gomer, sabendo que ela não vai ser uma esposa fiel. E esse testemunho da vida de Oséias é na ideia de: Oséias, você vai ser como eu. Porque Gomer vai ser como o povo de Israel. Gomer vai ser como o meu povo, que eu dou a eles tudo o que eles poderiam querer, e mesmo assim eles buscam outros amantes. Eles dedicam seus corações a outros deuses. E isso é muito interessante, né? Até os nomes do segundo e do terceiro filho, uma chama não compadecida e o outro chama não meu povo. E esse é o fruto do casamento deles, não compadecida e não meu povo. E sua esposa continua a ser infiel, assim como o povo de Israel. Aliás, o capítulo 2 é incrível. E vale muito a pena voltar e ler de novo, porque mostra bem a gravidade do discurso de Oséias. Oséias está se dirigindo às pessoas do norte, né, em Israel, o reino de Israel no norte. E ele diz basicamente: vocês não param de fazer isso, vocês continuam se afastando do Senhor. E fala lá no capítulo 2, eu a deixarei completamente nua, como no dia em que nasceu. Daí depois continua, a converterei em terra deserta, a matarei de sede. E por que tudo isso? Para que ela volte. A ideia é continuar tirando coisas dela para que ela acorde e perceba, no caso do povo, né? Acorde e perceba que, peraí, eu pertenço ao Senhor Deus. E parem de fazer o que estão fazendo. Daí fala lá, ela dizia a si mesma, vou aos meus amantes que me dão meu pão e minha água, minha lã e meu linho, meu vinho e meu azeite. E Deus mais tarde diz, ela não percebeu que fui eu quem deu a ela todas essas coisas. Fui eu quem deu a ela o pão e a água, o linho, o vinho e o azeite. E vocês receberam essas coisas achando que elas vinham de deuses falsos, sendo que o tempo todo era eu. E essa história da esposa indo atrás de amante se trata da nossa própria idolatria, a idolatria em nossos corações. E eu acho sensacional que no versículo 8 do capítulo 2, Deus diz, pois bem, vou cercar o caminho dela com espinhos e vou pôr à sua frente uma barreira para que não encontre os caminhos deles. Seguirá seus amantes e não os alcançará. Ela os buscará e não os encontrará. E é isso que Deus faz. Não sei se você já sentiu isso, de Deus bloquear o caminho quando você estava tentando pecar. Uma hora que você tinha decidido, eu vou fazer isso, eu vou me afastar do Senhor, eu vou lá e... Porém, Deus de alguma forma te impede. Ele bloqueia, ele cerca seu caminho com espinhos, coloca à sua frente uma barreira, porque ele não quer que nos afastemos. Ele não quer que a gente fuja dele. Então, às vezes ele pode colocar obstáculos no nosso caminho ao pecado. E daí continua lá, ela dirá, vou voltar ao meu primeiro marido porque eu estava então melhor do que agora. E nós falamos da parte que vem logo em seguida, né? Falamos dela quando estávamos no livro de Josué, lembra? Quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, teve uma batalha de Ai. Aí nessa batalha, Acã roubou algumas coisas, daí no final da história vemos a formação do Vale de Acor, né? Que é um lugar horrível, de derrota, vergonha e humilhação. E aqui no capítulo 2, Deus diz, eu farei o Vale de Acor uma passagem da esperança. Esse lugar que te causa vergonha, eu vou torná-lo em um lugar de vitória. Um lugar que te lembrará do quão profundo é o amor de Deus por você. Um lugar que vai te lembrar o quanto você é amado. E essa é a mensagem de hoje. Que você é amado. Você é amada. O Senhor Deus, mesmo quando fugimos dele, porque nós fugimos, né? Eu ia dizer mesmo se você fugir dele, mas não é uma questão de si. Mesmo quando fugimos dele, ele continua a ir atrás de nós. E muitas vezes ele nos leva até o deserto para que ele possa falar conosco de forma que prestemos atenção. Se você se sente em um deserto agora, se você se sente afastado de tudo, se você se sente perdido, isso pode ser Deus dizendo, eu estou tentando chamar sua atenção, porque você entregou seu coração, você deu sua vida, você se doou inteiramente a algo ou a alguém diferente de mim. A sua verdadeira fonte de vida, de alegria e de amor. Então, por favor, volte para mim. Então, essa é a mensagem. Essa é a mensagem que Deus tem para você hoje. Saiba que você é amado por um Deus que te prometeu que jamais vai te abandonar. Muito pelo contrário, ele vai lutar sem parar por você. Ele talvez lute até contra você para te ajudar, né? Talvez ele lute até contra você por você. Porque muitas vezes escolhemos coisas que não são boas para nós. Então, nós temos que ser parados. Ele luta por nós e também contra nós, porque, acima de tudo, Deus te ama. Então, volte para Ele.
Da mesma forma que eu também volto para Ele agora. Vamos rezar uns pelos outros para que possamos fazer isso, porque sem a graça de Deus ficamos à deriva, completamente sem rumo. Por isso eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike, mal posso esperar para ver você amanhã. Deus abençoe.